Boa tarde, Cajamar. Hoje eu, professor Ramiro, na qualidade de repórter do TVCE, repórter Cajamar, estou aqui na casa do Gesiel para conversar um pouco sobre um assunto que muita gente aqui não trata da maneira que devia ser tratado, com muita seriedade, com muita empatia, que é o que acontece com LGBTQI+, aqui na cidade. Nós já conversamos outro dia com a Jaqueline e hoje estamos aqui com o Gesiel e o Aurélio e para conversar um pouco sobre o que eles sentem, não só aqui dentro do próprio município, mas até fora do próprio município, perante as leis que teriam que ser utilizadas de forma correta e não são, para defender os direitos que eles têm. Gesiel, fala um pouquinho sobre você. Bom, já falou meu nome, né, Gesiel, e quando a gente se descobre ou se vai se entendendo como pessoa, a gente já sabe que a gente já nasce lutando, né? A partir do momento que se você nasce LGBT, se você nasce uma pessoa negra, você já nasce lutando. E aí, com o decorrer do tempo, você vai tentando brigar um pouco pelos seus direitos. Esse caso da Jaqueline, para mim, é um caso muito triste, porque a gente está no século XXI e não tem o porquê de ter mais uma transfobia. E não tem como aceitar uma transfobia ou qualquer situação que seja, até com uma pessoa negra, ou um morador de rua, ou qualquer outro sentido que seja. Eu também aconteceu um caso triste comigo, em 2019. Só que, igual eu tô falando, direitos, né? E acabou ficando por isso mesmo. E a intenção de você procurar um jeito para você gritar quando você não consegue é a busca que a gente está fazendo hoje, né? Eu e o Aurélio entramos no partido e para isso, né? Pra gente brigar pelos nossos direitos que a gente tem, né? Mas é um direito que não... cria uma dificuldade para a gente não conseguir brigar por ele. Eu fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência e o pessoal cria tanta dificuldade, né? Você vai fazer um boletim de ocorrência, pergunta o telefone da pessoa, pergunta o endereço e você não tem. Sem contar que o seu psicológico está abalado quando você vai numa qualquer situação que seja. Acredito que a Jaqueline também tenha passado por isso, porque a partir do momento que você sofre o impacto, já é difícil. Né? É difícil. O Aurélio sofreu também. Da polícia, né, Aurélio? Só por ser negro. E quando você bate de frente com o direito que você tem, mas você não consegue impor o seu direito, é difícil. Né? E a gente vai comentar bastante da Jaqueline, mas acredito que não tem como ficar mais calado sobre isso, né? A gente tem que falar e a gente tem que brigar por isso. Qual partido que você buscou aqui em Cajamar, só para constar? Então, na verdade a gente começou a procurar partidos que além de nos apoiar, que a nossa voz seja falada, a nossa intenção seja de entrar no partido para a gente falar, para a gente não impor, né? Como eu posso dizer? Colocar o que vocês sentem, né? Porque assim, você entrar no partido, todo mundo vai te aceitar. Mas te dá a liberdade de você... Expressão. Sim, de você colocar suas ideias, colocar suas dificuldades. Porque é uma dificuldade, não é? Foi no PT, né? A gente conseguiu... O PT aqui de Cajamar. Entrar no PT aqui de Cajamar. Graças a Deus pelo PT e pelo presidente do partido, que ele deu muita oportunidade para a gente falar, né? E impor nossas ideias, falar sobre o assunto. Legal, bacana. Bom, eu estou aqui para conhecer um pouquinho o que você sente. Né? Eu falo muito que o que falta aqui em Cajamar é empatia. Eu acho que eu vou falar um pouquinho já com o Aurélio. O que falta aqui eu acho que é empatia. Quando alguém tiver esse conceito do que é ser empático com alguma coisa, Colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Porque as pessoas não têm que ser aceitas. Eu acho que esse termo, eu aceito que ele é meu amigo e é trans. Meu amigo, não tem que aceitar nada.
Então eu penso dessa forma, esse negócio de aceitar está errado. O certo poderia ser até ser entender, saber o que se passa na cabeça dessa pessoa, o que ela sente com o seu sexo, né? Porque é dela o sexo, não é de mais ninguém, a não ser dela, o corpo é dela. Né? Aurélio, fala um pouquinho aí. O que eu posso falar? Negro, aprendi a viver de uma forma bem diferente do que é hoje. Hoje você tem mídia, tem informação. Quando eu comecei a me descobrir, não tinha nada disso. A Aurélio também sofreu, o Aurélio foi expulso. Discriminação. Com 14 anos de casa ele foi expulso. Fui expulso de casa, Por não aceitar o que ele é. a própria família foi... Meu pai me expulsou de casa com uns 14 anos. Nossa. A gente viu a dificuldade. É que o Aurélio também vem do que ano que era? 1900 e Paulinho. 80 e... É uma época mais difícil ainda. Finalzinho de 84, 85. Eu tava pensando, eu até caminhei em 81 quando entrei no banco, na hora de fazer os testes, eu não vou falar o nome do banco, Não, mas na hora de fazer os testes, se a psicóloga verificasse que você era homossexual, você nem entrava. a dificuldade. Acho que em vários setores, né? A polícia. Eu não posso falar nada ainda. Tatuado, pessoa tatuada não podia entrar, então ela te observava. Então quando a gente ia, um colega meu foi, me lembro até hoje, ele não era homossexual e nem tinha essas tendências que ele tinha percebido, né? Mas ele era todo tatuado. Eu ainda falei pra ele, vai com a camisa comprida, com vidros, porque se pegar e você não vai entrar. Só por ser tatuado não podia então, meu Deus. Dito e feito, ele dobrou a manga e apareceu. E ele não entrou, e ele era melhor datilógrafo do que eu. Meu pai me expulsou de casa por causa de uma vizinha me viu chegar. Na verdade, eu tinha 13 para 14 anos. Eu trabalhava, eu, por coincidências da vida, acabei conhecendo meu primeiro companheiro, meu primeiro relacionamento. E a vizinha viu aquele cara me trazer. E a vizinha chegou e falou pro meu pai, seu filho anda com... Com outro homem. Não, deve com a palavra certa, viado. É que na época era esse termo Esse termo era mais muito usado. recorrente, né? Era. Aí, só que era uma pessoa que eu não sei ouvir as coisas e ficar calado. Ah, entendi. Aí você tentou se proteger. Não. A princípio vieram falar, tô falando de você, tô falando de você. Teve um dia que eu Saturou. estourei mesmo e falei assim, o que a senhora tem contra mim? Ah, você é viado. Eu falei assim, é meu, faço o que eu quero. Tá certo. Na época não, eu tava me descobrindo, eu tava me conhecendo. Tava aprendendo o que eu queria ser, o que eu não queria. Só que era uma pessoa que nunca ouvi nada calado. Tudo pra mim era no braço. Ou no braço, ou você me derrubava. Pra me derrubar era difícil. Só que meu pai era um alcoólatra. Eu cheguei de serviço, acabei de entrar, estava conversando com a minha mãe e me deu um soco na cara. Aí isso pra mim foi uma gota d'água. Aqui dentro da tua casa eu não te mato, mas da rua quero ver quem tira de cima de você. Nossa, o clima que gerou por causa de uma falta de compreensão, Exatamente. né? E eu não consigo entender uma família que não aceita um filho LGBT. Eu não consigo. Porque assim, o filho não pediu pra nascer. Não é? Verdade. Eu não pedi pra vir no mundo, mas eu vim. E eu vim do jeito que eu sou. Eu não consigo entender uma família que não aceita. Um pai que não aceita um filho só por ser o que ele é. Dá pra entender. Continua. Mas eu acho que hoje em dia, eu com meu pai nunca tivemos uma relação boa. Meu pai morreu, eu estava com 19 para 20 anos. Nunca conversei com ele. Nossa. É difícil para quem não está. Eu gosto muito de me empatizar com as pessoas, por isso que eu uso muito essa palavra. É difícil a gente que está do lado de fora dessa situação imaginar um pai que não ama o seu filho. Porque eu acho que o amor de pai é um amor muito mais até incondicional do que qualquer outro tipo de amor. Eu acho que por ser pai ou por ser mãe, eu tenho obrigação de entender e apoiar o meu filho ou minha filha. Eu acho que na época do Aurélio, a família se preocupava com o que o outro vai ver, né? No caso dele... Vou falar, né? Como a mulher veio falar, quer dizer, já veio alguém de fora falar do meu filho, né? Não sei se isso... Não existe uma desculpa para isso, né? Porque pro pai expulsar um filho de casa, para mim não existe desculpa.
Só que nessa época era complicado, tudo era complicado, né? A mulher não tinha direito, né? Minha mãe ficou calada. E ela me pediu desculpa depois, ele conhece minha mãe, até hoje ela vive falando que ela não teve voz, não teve capaz de brigar. Naquela época a mulher, até o voto era obrigatório ela fazer o que o marido mandava. Eu acho que a sua mãe já votava? Minha mãe já votava. Já votava. Mas era sim, não. Mas a mulher não tinha muita voz. Sim. Até hoje, se elas não brigam por isso, elas não têm voz. Porque o machismo ainda impera muito dentro do Brasil e isso é complicado. Mas eu posso fazer umas perguntinhas para você? Pode. Só para o entendimento que eu tenho. Tem muita gente que não sabe a diferença de o que é transfobia e homofobia. São duas palavras que são diferentes. Né? No sentido amplo, elas são diferentes. O que para você tem de diferente entre alguém falar que sofre algum tipo de transfobia ou homofobia? Para você, o que você entende por isso? Eu entendo que homofobia vem de homo, né? O gay, no caso, né? Que é homem. Então seria homofobia referente a homem gay. A transfobia seria referente à pessoa trans, tanto transexual, né? Que é quando a pessoa não se identificou com o sexo biológico e fez a transição para o outro sexo. Ou o travesti, também é transfobia. Então são sentidos diferentes, mas que é envolvido na mesma palavra. No caso, para englobar tudo, seria LGBTfobia. Porque cada letrinha é um grupo de pessoas. E cada pessoa tem a sua dificuldade perante a sociedade, no caso. Eu entendo dessa forma. Sim. Você entende de outro jeito? Não, é o mesmo entendimento. Só que hoje está mais amplo, tem mais voz, tem mais direito. E há vários segmentos agora, o LGBTQI+, né? Quer dizer, então hoje tem mais outros tipos de preconceitos que fizeram até criar novas nomenclaturas. É que a pessoa vai se identificando, né? Vai se entendendo, né? Porque às vezes a pessoa, ela é diferente, mas ela não se entende aonde ela se qualifica. Na verdade não existe, eu acredito que não existe uma caixinha para cada coisa. Então a pessoa vai se descobrindo ao longo do tempo, aonde ela se entende melhor. Não, tá certo, eu sou assim, eu me entendo assim, né? Ou como você estava falando do transexual, né? O transexual ele não aceita o sexo biológico que ele nasceu. A pessoa LGBT sofre, ele dentro mesmo, antes de se assumir, para ele, é um sofrimento psicológico muito grande. Sim. Quando ele tem uma família que não entende, é pior. Esse problema psicológico ele aumenta. Por isso que muito tempo atrás a pessoa se matava, porque quando a família fala não aceita, eu não sei, né, na época do Aurélio. Mas quando a pessoa LGBT, ela precisa de alguém que aceite ela. Eu preciso de alguém que me aceite, né? Além de mim. Eu primeiro tenho que me aceitar, para mim também me entender. Porque se eu não me aceitar, eu não consigo me entender. E aí a pessoa precisa ir em busca de alguém que vá conversar, que vai entender. Quando ele não tem na família alguém, ele vai buscar fora. E na época do Aurélio, muitas pessoas se matavam. O bebê escondido. Amigos do Aurélio, muitas pessoas, né, Aurélio? Ou sofria de depressão, e a depressão nessa época também era tudo envolvido na morte, não tinha jeito. O destino da população LGBT nessa época era a morte, porque qual era a expectativa de vida dessas 35 pessoas? anos. 35 anos. No geral, pessoas gays, pessoas trans. E trans nessa época não existia, era travesti. E o homem que se vestia de mulher nessa época... Era o dançarino, né? Era a pessoa que se vestia de mulher. Antigamente a gente falava muito disso. Isso, a pessoa caricata. Isso, fazer uma caricatura e de alguém. apanhava na rua, ia preso. Né? A população sempre, né, LGBT sempre sofreu, desde essa época. Eu trabalhei muito tempo na Paulista em um banco e eu tinha um cliente meu que tinha uma boate gay. Acho que uma das primeiras boates. Mostra o mundo. Tinha uma boate gay em plena Augusta. Em plena Augusta. Sim, eu sei que eu quero. Cara, a gente via, às vezes eu ia lá buscar um contrato para ele assinar um contrato de crédito, alguma coisa,
E ele estava chorando ou nervoso por algum motivo. Quando ele estava chorando, geralmente é porque alguém que fazia o papel de trans se tornava para uma Liza Minnelli, que tinha uma pessoa que era muito parecida, e ela cantava a voz dele, homem, quando colocava uma roupa de Liza Minnelli, se transformava em Liza Minnelli. Então eu achava muito engraçado isso. E quando ele sofreu uma agressão física tão forte, que ele ficou de coma, bateram com madeira na cabeça dele, ficou de coma e veio a falecer, isso foi uma perda irreparável. E isso, eu posso te falar, porque ele comentava comigo quando ele ia lá no banco, e eu perguntava, e aí, descobriram alguma coisa? Ninguém descobria nada e ninguém tinha intenção. Hoje tem câmeras, né? Mas naquela época não tinha câmeras. Tinha, mas não era que nem era hoje. Na verdade, nessa época não tinha câmera. A polícia chegava, batia, jogava no canto e falava, cala a boca. Se você não calar, a gente vem e te mata. Verdade. Eu presenciei muito disso na Praça da República. Também, é um outro local que antigamente era muito visado, né? Porque... pessoas que queriam atacar as pessoas que tinham um traço sexual diferente, né? Sim. Porque se você passasse ali, a partir de um certo horário, você sabia que você tinha que tomar cuidado com quem você andava. Entendi. E hoje em dia, quando a gente fala que a polícia matava, só porque você estava andando com uma turma de amigos, se eram 5 pessoas, eles alcismavam com aquelas 5 pessoas, você podia ter certeza que aquelas 5 pessoas iam separadas, iam apanhar ou iam para a delegacia. Vai de acho. Eu vim falar contigo, mas foi bom ele estar aqui, né? Ele tem experiência. Mostrou muito mais a experiência dele. Legal. Bacana, obrigado, Valério, pela tua colocação. Como é que... Eu ia até perguntar, mas agora eu não vou nem perguntar, né? A pergunta seria, como você se sente em relação à família? Você já deixou claro que a tua família foi destruída porque não entendiam o que você era na época e o que você é hoje, né? Hoje a minha mãe é muito próxima a mim. Ela tem esse... Naquela época ela não tinha voz, né? Hoje minha mãe é muito próxima a mim. Que bacana. Se ela precisa de qualquer coisa, ela procura a mim. Isso é legal, isso é bom. Sim. Você não ficou magoado por ela não poder falar, porque você entendia o que acontecia na época, né? Magoado? Com ela não. Não, né? Com ela não. É mais com seu pai. Assim, a minha mãe demorou algum tempo para se aproximar de mim. Eu também... É porque era difícil de entender, né? Imagina, você ele falou, estou se descobrindo. E aí o pai expulsou ele de casa, então já gerou um clima complicado. Sim. A mãe ficou naquele impasse, porque eu não posso ir contra o meu marido, porque senão ele também pode me expulsar de casa e eu vou pra onde? Naquela época a mulher tinha esse entendimento, né? Sim. Então o que ela quis mais ou menos fazer? Eu vou ficar um pouco do lado dele, né? Aqui na minha cabeça aqui me matando, porque eu amo meu filho, e vou fazer o que agora? E eu não me perdi, assim, todo mundo fala, você se perdeu. Nunca me perdi, eu sempre tive meus pés no chão. É uma expressão, né? Se perder. Se perder de quê? Não, é porque assim, eu na minha cabeça assim, se você é expulso de casa, você se perde. Você vai fazer o que da sua vida? Com 14 anos eu fico imaginando, eu ia ficar perdido mesmo. Porque, só que na época dele, né, eu acredito muito em Deus e acredito que Deus ele vai nos direcionando e colocando pessoas boas no nosso caminho, né? Deus colocou pessoas boas no caminho dele, que ajudou ele. A crescer profissionalmente, inclusive. Né? Sim, eu trabalhava, como eu entrei como lavador de prato. 2 anos já estava trabalhando. Aprendi a profissão de cozinheiro, que hoje, na época era cozinheiro. Aprendi, gosto do que eu aprendi, só que a vida sempre me deu aquela liberdade. Você tem os 2 caminhos, qual é o caminho que você vai seguir? O correto ou o torto? Eu procurei ficar sempre no meio termo. É engraçado isso. O que é correto? O que é torto? Mas o que foi passado, o que eu fui aprendendo era mais ou menos... Você tem o direito de você vai até aqui, daqui para lá você que vai decidir. A sociedade coloca alguns termos para a gente que é muito complicado. A própria lei hoje favorece a quem quer ter uma opção sexual diferenciada. Mas na época não existia.
Uma orientação. Opção não. Opção Porque não. não é opção. Não. Não. Eu tô aqui para isso, para Sim, divulgar. só para te explicar. Porque assim, se fosse uma opção, eu não queria ser o que eu sou. Eu não me aceitava. Então pra mim não é uma opção. Porque eu briguei muito comigo mesmo. E eu briguei muito com Deus também, né? Eu falava, Sim. Deus, eu sou de família evangélica. Não vou falar muito. Não faz mal. Negócio de família, não, negócio de família é complicado. É. Meu pai não. Então, Nossa. eu sou de família evangélica e eu aprendi desde criança que era errado. Então eu não me aceitava, até meus 20 e poucos anos eu não me aceitava. Então se fosse uma opção, para a sociedade eu tinha uma opção, né? Ser heterossexual, ter uma família, né? Apesar que isso não quer dizer que isso não seja uma família, né? Lógico. Mas uma família heterossexual com mulher e filhos, né? Era o que a igreja... É o padrão, que a né? igreja... É o padrão que eles sim, que a igreja colocava. Sim. Você está falando muito do sistema. Eu acredito que o pior de tudo é o sistema patriarcal. Quando você vem... quando uma sociedade entende que uma família é feita por um homem, uma mulher e filhos, só que esse homem ele está no lugar de poder, está errado. A gente tem que quebrar isso daí. Porque quando você coloca um homem no lugar de poder, quando um filho nasce gay, ele vai passar o seu poder para quem? Então, pra mim, na minha cabeça, né? A gente vai quebrando e vai desconstruindo essa sociedade patriarcal para a pessoa entender que hoje a mulher tem o direito à fala, hoje o negro tem direito à fala, Sim. com muita dificuldade, Sim. né? A gente viu o ano de 2020 do George Floyd. Isso. O que gerou, né, nos Estados Unidos, né, a comoção, não só nos Estados Unidos, gerou fora. O mundo inteiro. Sim, porque é uma pessoa, independente se ele é negro, se ele é branco, ele é uma É pessoa. um ser humano. Sim, É um ser humano. e qualquer Independente pessoa do- que seja um morador de rua, a gente estava conversando ontem, seja um morador de rua, ele tem o direito dele. Se ele for negro, ele tem o direito dele e ele tem que ser tratado como qualquer pessoa, independente. Entendi. Legal, bacana. Eu estou aprendendo muito aqui. E olha que eu tenho vários amigos meus que já me explicaram muita coisa durante essa minha vida, né? Eu venho de uma família muito machista. Meu pai era um português daquele que trabalhou muito tempo na roça, uma pessoa sensacional. Até hoje, eu valorizo muito a educação que eu tive por ele. Uma pessoa analfabeta, que só sabia escrever o nome. Mas naquela época, como ele mesmo ele é um pouco mais velho que você, então ele deve ter sentido muito mais isso na pele. Naquela época, não ser machista era ser o que você colocou. Era sinônimo de viado. É o sinônimo de viado. De novo, pejorativo. Pejorativo. Não, então, era complicado, mas a vida e o meu olhar para essa vida mudou o jeito de eu ver. Eu acho que vai muito da cabeça da pessoa, né? Sim, sim. Como é o nome daquela... E de conviver também, viu? De conviver com as pessoas. Quando eu era professor, eu tinha vários alunos meus que eram gays. Então, você conversava com os caras, você começava a entender o que se passava na cabeça deles. Então isso é legal, isso é bacana. Por isso que eu falo que a palavra entendimento e empatia é muito forte nesse caso. Porque você entende o porquê que ele faz aquilo e não aceita o porquê que ele faz aquilo. Né? Só vou falar um pouquinho pra vocês, só pra dar uma diferenciada de orientação sexual e identidade de gênero. Orientação sexual é por quem eu me atraio, né? Você é heterossexual, você se atrai por mulheres, pelo sexo oposto. O gay, ele se relaciona com outro homem, o homem se relaciona com outro homem. Isso é orientação sexual. É diferente de identidade de gênero. Identidade de gênero é como eu me identifico. Então Você se sente. Eu nasci homem, né? Eu me entendo como homem, eu sou um homem. Eu me identifico como homem. Não, eu nasci homem, mas eu não me identifico como homem. Eu me identifico como mulher. Isso não me impõe a fazer a transição do sexo masculino para o sexo feminino. Isso é identidade de gênero, só para dar uma diferenciada. O que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. Entendi. Identidade de gênero é como você se entende perante a sociedade. Não, eu me entendo, eu nasci homem, mas eu me vejo como mulher. Eu me
entendo como mulher. Ou não, eu nasci mulher, mas eu não me vejo mulher. Eu me vejo como homem, me entendo como homem. Sim. Isso é diferente de identidade de gênero, é diferente de... Que é o caso até da Jaqueline, né? Sim. A Jaqueline não se sentia, era Ela um nasceu- homem, ela era um nasceu homem, sim. nasceu homem, mas ela não se sentia homem. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher no corpo de um homem. Exato. Então as pessoas não entendem. Eu falo assim, quando essa reportagem for pro ar, o que eu quero colocar aqui, eu não quero que ninguém fale assim, ele está me obrigando a ouvir vocês. O que é vocês? Vocês são seres humanos com Sim. direitos iguais Exatamente. ao meu, a qualquer direito de qualquer outra pessoa. Né? Então, ser acusado de alguma coisa ou ser violado fisicamente, como foi a própria Jaqueline, isso aqui em Cajamar é imperdoável. Não, a gente está num século que já não... Não tem, mas não só em Cajamar, né? No Brasil inteiro é Mas imperdoável isso. a única colocação que eu faço é bem assim. Se você pegar, tudo bem, a Jaqueline é um caso, mas se você dá uma olhada, é muito mais amplo. Opa, isso pode ter certeza. São casos que não vêm... A colega dele na Itália foi morta. Então. Alguns dias antes da minha reportagem, por isso que ela estava morrendo de medo. E eu só me sensibilizei realmente, porque muitos casos falam assim, está fazendo cena. Mas eu me sensibilizei quando eu vi o vídeo dela chorando, implorando ajuda. Ela chorou implorando ajuda, porque depois dela ouvir que a colega dela tinha sido assassinada, né, ou morta lá, até, eu não sei se ela já vou ter que conversar com ela para ver se já descobriram se era um assassinato ou não, mas tudo, pelo que ela me disse, levava a um assassinato. Ela se sentiu tão vulnerável que ela teve que ir na mídia e se expor. Porque se a pessoa está sendo ameaçada, a pessoa... Ela teve que se expor, ela estava com medo de um dia matarem ela, darem um tiro nela. Tudo bem, caso da Jaqueline, mas você sabia que muitas vezes as pessoas ficam caladas, fogem, se escondem, para não ter... Então, Sofrer sofrer esse ataque. é duro, né? Ou senão a pessoa vive naquele mundinho, eu vou ali na esquina, mas quem vai comigo? Fica sempre com receio de alguma coisa acontecer, né? A Uma pergunta é a seguinte. Respondendo sem Sem querer, né? A gente veio bater um bate-papo aqui com algumas perguntas preparadas, porque eu tenho dúvidas, e eu acho que vocês que estão assistindo a gente também devem ter. E aí, nada melhor do que falar com quem enfrenta isso dia a dia, né? Ainda bem que o Geisiel ele atendeu a minha súplica por uma reportagem, porque eu entendo o que a pessoa que a sociedade discrimina e coloca como diferente de se expor na mídia. Eu entendo muito bem isso. Eu entendo. Inclusive, eu já tinha proposto outras reportagens com outras pessoas e a gente percebe isso, que as pessoas têm medo de vir à mídia. Eu vou atrapalhar no meu trabalho, vão descobrir que eu... Puxa vida, isso tem que ser mudado. As pessoas têm que respeitar o seu direito como cidadão. E esse é um direito primordial, né? Olha, é complicado, porque assim, a partir do momento que a empresa fala eu aceito, não é simplesmente o funcionário entrar numa empresa e trabalhar e você vai ter a sua demanda, você vai ter as suas dificuldades, só que você está suscetível a ter o preconceito, né? Comigo foi complicado, assim, psicologicamente foi difícil. Só para avisar ele saiu correndo que tá chovendo e a roupa tá no varal. É tudo assim. Aqui a vida é assim. E quando aconteceu comigo, pra mim psicologicamente foi muito difícil. A gente estava trabalhando normal, a gente estava conversando com o colega. Ele acabou falando umas coisas que não... Né, pra mim foi muito impactante, que eu fiquei ruim psicologicamente. E aí eu fui procurar alguém porque eu estava operando uma máquina e eu não podia. Do jeito que eu estava, né, psicologicamente, eu não podia operar a máquina, porque poderia acontecer um acidente. E quando eu fui chegar perto do encarregado para conversar com ele o que estava acontecendo, eu já me desmanchei, comecei a chorar. Ele viu que eu estava do jeito que eu estava, né? E assim, a dificuldade é que as pessoas não estão preparadas para quando acontece isso. Né? Tanto impactante para mim e
pro encarregado. Ele ficou sem saber o que fazer. E assim, o que eu fiquei mais chateado é que acabou ficando por isso mesmo. Como é que a empresa aceita, fala que aceita, tem essa dificuldade, e não toma nenhuma providência, né? É complicado. Então, sim, já tive esse problema aqui dentro da cidade. Não a cidade, mas dentro No ambiente de trabalho. Entendi. Mas eu dou graças a Deus pelas conquistas que a gente está tendo, mas Ainda tem muito caminho. sim, né? Quando você... o STF aprovou algumas leis, né? Quando você já tem uma lei que te favoreça, a gente consegue conviver um pouco melhor. Por isso que a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Não acabou. Tem que cada vez mais mostrar. Sim. Só que você falar que você tinha 16 anos, você passou por isso. Quando eu comecei a conhecer a noite paulistana, eu comecei a andar, vamos dizer assim, gueto, que era considerado gueto, você tinha que sair de casa com o RG, carteira profissional e o CPF. E a reservista. Senão você era vagabundo. Era vagabundo. E a rota nessa época, qualquer coisa ele descia cacetete, jogava no camburão, vadiagem, vai passar a noite na cadeia. Verdade. Era mais ou menos isso mesmo. Ainda bem que você tem quase a mesma idade que eu. E eu passei por isso. Bom, gente, ó. Vai ser difícil fazer a edição desse vídeo. Tem muita coisa boa aqui. Muito conteúdo. Mas eu vou deixar claro aqui para todo mundo que quem tem dúvida, faça isso, converse com essas pessoas que são discriminadas pela sociedade brasileira, que são discriminadas dentro de Cajamar. Converse com eles. Vocês vão ver o senso de ser humano ou as necessidades que esse ser humano tem que você deveria respeitar. Professor Ramiro, deixo aqui o meu muito obrigado, meus agradecimentos aos dois, né, Gisele e Aurélio. Eu brinquei um pouco com ele, eu falei que Aurélio Chico Buarque, que era o pai do livro, né? Porque é difícil você achar um nome chamado Aurélio, é muito difícil. Então, a gente está aqui então para conversar, para ser esse bate-papo. Eu vou continuar nesse mesmo caminho, conversando com outras pessoas, como Gisele, como Aurélio, sabendo o que eles passam dentro de Cajamar. E Cajamar tem que mudar. E é por isso que eu estou aqui. Não é por apelo político, apesar desse canal ser de esquerda, mas é um apelo para dar voz a quem precisa. Então, deixo o meu muito obrigado aqui e a despedida dos dois. Eu que agradeço e desejo muita sorte para Jaqueline, e ela tá certa, ela tem que brigar pelos seus direitos. Desde já agradeço. Obrigado pela oportunidade. Eu que digo.